Depois daquela leitura de gente que comeu tinta com chumbo, agora nós vamos para os slides, pela graça de Deus, os slides de EAD, cara. Esses slides são... Nossa, eles deviam virar um livro para ajudar todos os estudantes de EAD, porque eles são excelentes. E bora lá, porque eles são muito bons, cara, pelo amor de Deus. Deviam fazer um livro só desses slides de EAD, cara. Pegar todas as páginas, imprimir e fazer um livro com isso. Pelo amor de Deus, que é muito bom. Positivismo jurídico de Hart. O conceito de direito... Não, tá certo, seu... O conceito de direito de Hart e críticas formuladas a John Austin. O que é o direito? Imprecisão quanto à natureza do direito. John Austin. O direito é feito de comandos, ameaças. Puxa vida. O direito é feito de comandos, ameaças. Resume-se a força. O direito é um conjunto de ordens, comandos, coercitivas, baseadas em ameaças que se respaldam em uma obediência habitual. Hart. Ideia reducionista que é incapaz de lidar com sociedades complexas. A teoria de Austin expressa uma uniformidade e simplificação espúria. Ordem de um gangster. Comando imperativo, sentir-se obrigado. Ameaça de violência. Contra a exigência. Tem um X, né? Eu vou falar contra, tá? Contra, X, versus exigência de um coletor de... Sai daqui, formiga, égua. Sai. Exigência de um coletor de impostos. Regra. Ter obrigação. Instância de governo. A regra é um comando impessoal, abstrato e geral, enquanto que a ordem é pessoal. Violência institucionalizada pelo Estado. Muito bem. Direito e moral. Positivista inclusivo. Hart é um positivista inclusivo. Ou seja, considera que em alguns casos há a possibilidade de se compatibilizar direito e moral. Olha que legal, né? Não é que nem um certo juiz austríaco. Juiz? Chega de piada. Piada, essa piada foi uma porcaria. Lixo essa piada, credo. Não quero nem que repita mais essa piada aqui. Essa piada aqui não. Relação contingente entre direito e moral. Não há conexão necessária. Diferença entre regra e hábito. Hábito, aspecto externo. Repetitividade. Não há obrigatoriedade de cumpri-lo. Não traz uma obrigação jurídica. Não possui caráter normativo. Exemplo utilizado por Hart. Ir ao cinema. Realmente, eu concordo com Hart. Ir ao cinema não é obrigatório toda semana, né? Tá certo. Ainda mais com esses filmes escrotos que estão passando no cinema. É Fada, Porta dos Fundos. Logo vai ter a internet, né? Que é com um bando de youtubers medíocres. Poxa, cara. Aí, meu irmão, não tem como você ir ao cinema mesmo. Você se sente até desmotivado aí. Tá surgindo aí o Doutor Estranho. Eu não gosto muito dessa parada mística. Odeio isso, na verdade. Ó, tem as crianças peculiares lá da Eva Green. Tem quem mais? Vai ter os Trolls. Tem aquele lá dos cachorros. Cachorros não, cachorros. Cachorros é aceitável também, tá? Só que depende da pessoa também. Bora continuar aqui. Regra. Aspecto externo e interno. Trata-se de uma conduta repetida. Caráter externo. Mas há uma internalização de que se trata de uma obrigação jurídica. Exemplo utilizado por Hart. Pagamento de impostos. Isso aí não é regra não. Quem dera fosse um hábito, né? Vagabundo. Regras são padrões normativos, obrigatórios de comportamento. Toda crítica ao hábito é material, ou seja, quanto ao seu conteúdo. É mesmo. Enquanto que a crítica à regra não versa somente pelo seu conteúdo, mas propriamente pelo seu descumprimento da obrigação jurídica. O que isso significa, essa conversa de bêbado toda? Que a obediência habitual, defendida por Austin, não pode ser defendida. Isso porque, se o caso de morte do Rex 1 viesse o Rex 2, no caso de morte do Rex 1 viesse o Rex 2, não haveria nenhum hábito de obediência, eis que esse hábito de obedecer era pessoal. Espécies de regras. Para Hart, o direito é um sistema...
Ai. Valeu. Para Hart, o direito é um sistema autorregulado de regras sobre regras. Ou seja, existem regras que regulam a existência de outras regras. Direito como um conjunto de regras primárias e secundárias. Regras primárias. Regras comportamentais destinadas aos indivíduos. Estabelecem uma conduta a ser seguida pelo cidadão. E podem conter também uma sanção em caso de descumprimento. Dessa vez foi rápido. Regras secundárias. Regras sobre regras. Regulam os procedimentos pelos quais as regras devem passar para sua elaboração e aplicação. São regras estruturais do ordenamento jurídico. Organizam os poderes, definem... Sai daqui, carapana. Bora lá. São regras estruturais do ordenamento jurídico. Organizam os poderes, definem competências, regulam os critérios para a criação e modificação das regras. São destinadas aos funcionários do Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário. Regra de reconhecimento. Toma, me lembrei daquilo antes. Toma, estou estudando muito. Nossa, que cara estudioso. Resolve o problema da incerteza, pois é a regra que irá trazer validade ao ordenamento jurídico. Características. Regras de alteração. Regulam o procedimento de modificação das regras presentes em um ordenamento jurídico, ou mesmo a retirada, revogação de uma regra do sistema jurídico. Permitem a dinamicidade do sistema jurídico para que não haja a petificação de direito. Agora esse último eu quero que tu fale rapidão. 1, 2, 3 e já. Regras de... Já perdeu, cara. Vou tentar de novo. Regras de... Já perdeu de novo. Regras de julgamento. Regulam o modo de aplicação de regra. Por exemplo, estabelece diretrizes do juiz sobre como julgar determinado caso. Perdeu. Chega. Fixa parâmetros interpretativos ao juiz. Bora ler com calma agora. Regras de julgamento. Regula o modo de aplicação da regra. Por exemplo, estabelece diretrizes ao juiz sobre como julgar determinado caso. Fixa parâmetros interpretativos ao juiz. Porque eu acho que só funciona quando eu faço isso gradativamente. Quando eu faço isso de uma vez, não dá certo. Eu acho que é isso. Características da regra de reconhecimento. É a causa primeira capaz de validar todas as demais regras existentes no ordenamento jurídico. Não é uma norma posta, é uma norma aceita e reconhecida pela sociedade. A aceitação da comunidade de que aquela não é, pelo amor, a aceitação da comunidade de que aquela norma é válida, que aquela autoridade é capaz de criar direito. Por exemplo, reconhecemos o poder legislativo que ele possui autoridade para criar leis válidas e obrigatórias. Há um aspecto sociológico, pois leva em consideração a dimensão empírica de aceitação da comunidade acerca da validade da norma. Ai, eu odeio quando falam empírico. Sei lá, cara. Odeio. Mentira, eu não odeio, porque às vezes eu não me lembro o que significa. Às vezes eu me lembro, às vezes eu não me lembro. Quando eu falo empírico, eu me lembro de céu. Evita o regresso infinito, teste de pedigree. Atesta a origem da norma e reconhece se esta passou pelos procedimentos necessários de validação. Não diz respeito ao conteúdo da norma, mas ao procedimento. Evita o regresso infinito, tendo conhecimento da regra de reconhecimento. Trata-se de norma válida e obrigatória. Logo, para Hart, as normas não são baseadas em ameaças, mas na aceitação da sociedade da capacidade de obediência da norma. Observação. A norma fundamental está para Kelsen, assim como a regra de reconhecimento está para Hart. Olha, que legal, gostei de saber disso. Sério mesmo, gostei. Deixa eu ver. Olha, só faltam 2 slides, mas olha aqui. Olha aqui, minha voz está se esvaindo, socorro. Chega. Continuando. Com licença aqui. Não, isso mesmo. Bora continuar. Para Hart, o ordenamento jurídico é incompleto. Existem lacunas jurídicas, especialmente nos casos difíceis. Casos fáceis. São casos óbvios que não apresentam controvérsias. Logo, o intérprete tem dúvidas sobre qual norma deve ser.
Logo, o intérprete não tem dúvidas sobre qual norma deve ser aplicada e qual decisão deve tomar. Eu estava concatenando aqui as ideias e que é isso. Nos casos fáceis, não há discricionariedade judicial, pois não há necessidade de haver. A interpretação é mecanicista, exegética, uma simples subsunção de fatos à norma. Que legal, né? Casos difíceis. Hard cases, né? Como colocam aqui, hard cases. São casos controversos, onde existem lacunas jurídicas. O ordenamento não apresenta uma resposta pronta e acabada. Diante de um caso difícil, o juiz possui dificuldades para encontrar uma solução ao caso concreto. Decorrem das normas de textura aberta e da indeterminação do direito, zona de penumbra da norma. Para Hart, existem normas de textura aberta, ou seja, normas mais fluidas que permitem mais de uma interpretação. Nos casos difíceis, existe discricionariedade judicial. E agora vamos à observação, e olha só, elas colocaram em vermelho com um bando de exclamações. O que isso quer dizer? Preste muito mais do que muita atenção. Tá legal? O poder discricionário é a liberdade interpretativa que o juiz possui para encontrar uma solução ao caso concreto. Para Hart, a discricionariedade decorre da incompletude, lacunas e indeterminação, textura aberta, do ordenamento jurídico. A interpretação possui duas características no modelo de Hart: interpretação cognitiva e interpretação volitiva. Casos fáceis. Interpretação cognitiva, mecanicista. Não há discricionariedade, pois o juiz apenas aplica a norma ao caso concreto. É que nem colocar ovo na frigideira. Pronto. Acabou-se. Casos difíceis. Interpretação volitiva. Há discricionariedade, pois a escolha é um ato de vontade do intérprete. Continuando. Críticas de Dworkin ao positivismo jurídico de Hart. São basicamente três. Preste bem atenção. Os direitos provêm apenas em regras positivadas. Violação à teoria liberal. Direitos pré-existentes. Para Dworkin, o direito é composto de regras e princípios jurídicos, conteúdo moral e valorativo. O conceito de validade de uma norma provém de uma formalidade e não de seu conteúdo. Teste de pedigree. Teste de origem. Relação entre direito e a moral. Crítica à discricionariedade judicial em sentido forte. O ordenamento jurídico é completo. Dworkin Dworkin nega a discricionariedade defendida por Hart. Para Dworkin, o ordenamento jurídico é completo. Não há lacunas nem determinação. Respostas de Hart a Dworkin. Pós-escrito, 1994. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada nisso. Eu também acho. Mas calma lá. Norma jurídica possui textura aberta. Não há consenso quanto ao seu significado. O intérprete soluciona. Hart não delimitou forma ou conteúdo de como essa regra de reconhecimento deverá operar. Não se trata de uma mera aplicação dos órgãos institucionais. No pós-escrito, Hart fala da Constituição dos Estados Unidos e valores morais substantivos que incorporam conceitos de justiça, relação entre direito e moral. A interpretação de juiz deve levar em consideração valores morais, imparcialidade e neutralidade. Não pode haver uma inovação judicial. E aqui termina os slides das monitoras. Ótimos, excelentes slides, como sempre. Cara, essa qualidade é altíssima. Se você tiver problemas em ED, esses slides eles ajudam muito. Mas estude também o que o seu professor passa, tá? O seu professor, sua professora passa. Que é muito importante. Mas esses slides, eles auxiliam bastante. E aqui termina mais um vídeo.